E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de um vídeo especial com uma temática linda e meiga, claro que analisando os jogos também, que são simples por sinal, mas conseguiram um destaque mundial e se tornaram virais, principalmente o primeiro na sua época, era febre no YouTube. Jovens, hoje lhes trago um especial Slender. Aproveitando a vibe do lançamento do filme, não tá sabendo não? Tem filme do Slender agora em agosto. Videozinho especial, cheio de curiosidades macabras extras, dá uma pausa nas coisas que vocês estão fazendo nesse exato momento, vai lá, lava essa mão, prepara um lanche, coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. Slender é um game indie com a visão em primeira pessoa, de gênero horror e sobrevivência, que foi lançado em 2012, desenvolvido pela Psychological Horror e publicado gratuitamente pela Parsec Productions. E qual era o enredo do jogo? O game em si, ele não tinha a princípio um enredo, ele é inspirado em uma lenda. E qual seria essa lenda? Slenderman significa homem magro ou homem esguio. Ele funciona mais ou menos como uma lenda urbana do tipo bicho-papão. Histórias que crianças costumam contar umas para as outras para assustar. Nos meus tempos de colégio, a gente dizia que existia a Maria do Algodão, que era mais ou menos assim. Se você dissesse o nome dela 3 vezes no banheiro do colégio e desse a descarga 3 vezes, ela apareceria e te mataria. Essa mesma história existe no Brasil inteiro, só troca o nome. Por exemplo, em algumas regiões, seria a loira do banheiro. Talvez aí você já tenha ouvido falar. Lembram que eu fiz aquela minissérie especial para vocês, A Verdade sobre os Contos de Fada? E em algumas delas eu disse que os contos foram mudando com o passar dos anos? Isso se aplica aqui também. Em setembro de 1992, um filme chamado Candyman foi lançado, esse que era baseado em um livro, The Forbidden. O filme abordava uma lenda urbana, onde se você dissesse Candyman 5 vezes em frente ao espelho, você o invocaria. Estão vendo como são as coisas? Então, Slenderman seria um homem alto, de terno preto, ou cinza, de gravata vermelha, ou preta, camisa branca, sem olhos, sem boca, sem cabelo, de aproximadamente uns 5, 6 metros de altura, com braços extremamente longos. E como essas histórias tendem a mudar com o tempo, algumas relatam que ele tinha vários braços. Inclusive, existe uma criatura no Minecraft inspirada em Slenderman, chamada Enderman. Slenderman surgiu nos contos de fadas germânicos no ano de 1600 e funcionaria como um bicho-papão para crianças malvadas nas histórias. No ano de 1900, começou os rumores da existência dele pelo resto do mundo. Os motivos para que ele atacasse alguém nunca foram revelados, mas seus alvos favoritos sempre foram as crianças. Ele primeiro as observa e as segue, amedrontando e levando pânico a elas, como se isso alimentasse, se ele se fortalecesse com o medo. Essa seria a razão de várias supostas fotografias registradas, com ele sempre próximo a parques e florestas, local sempre frequentado por crianças ou pessoas que caminham sozinhas. E caso seja um adulto ou adolescente, geralmente ele segue aqueles que tiveram uma perda muito significativa na vida, que sofrem até hoje com a morte de um ente querido, o que os faz não conseguirem encontrar uma motivação para viver. Slender, de alguma forma, manipularia a pessoa mentalmente e a atrairia para uma floresta onde ali ele ficava. Essa seria a única explicação para que essas pessoas entrassem em locais desconhecidos tarde da noite. Então, quando elas chegavam nas florestas, o Slender as pegava, as empalava nas árvores e assistia elas morrerem. Assim, ele removia seus órgãos, colocava em uma espécie de saco e inseria dentro da pessoa novamente. Quando seus corpos eram encontrados, causavam estranheza porque não havia sinais de luta, apenas um sangramento nasal. A teoria conta que, supostamente, antes da pessoa realmente morrer, ela passaria por um trauma psicológico muito forte, o que causaria esse sangramento. Obviamente que o game se baseia nesse mito, e assim ele inicia direto com você perdido em uma floresta, sem qualquer tipo de explicação. Nós jogamos com uma mulher, até então sem nome, e sua missão será conseguir coletar 8 páginas que estão pregadas em diferentes locais da floresta. Você só conta com uma lanterna, e correr não é o forte da personagem, que cansa bem fácil. Cada uma dessas notas possui uma dica sobre o Slender. Na verdade, está mais para uma descrição de alguém que passou por ali e viu o terror que é cruzar com essa entidade. Lembrando que basta você encontrar a primeira página para começar a ser caçado.
e a cada página que você pega, Slender fica mais próximo e irritado. O ponto alto do jogo é o som. É ele que guia a pessoa para o susto. Os ruídos causados por Slender dão até agonia. Porque o jogo em si é super simples e pode ser finalizado em apenas 15 minutos. Mas 2012 foi a ascensão do YouTube e Slender se tornou um jogo viral, onde todo mundo começou a fazer gameplay e quanto mais exagerada era a reação da pessoa, mais views ela tinha. Virou uma nova modinha no YouTube, gritar, gritar e gritar. Então, claro que o YouTube colaborou para o sucesso do jogo, que passou da marca dos 3 milhões de downloads. E claro que com esse potencial todo, eles não iriam parar por aí. Uma sequência foi anunciada chamada Slender The Arrival, ou A Chegada, que foi lançado em março de 2013, sendo desenvolvido pela Parsec Productions e publicado pela Blue Isle Studios. O game melhorou em todas as suas linhas de aspecto e além disso trouxe uma história própria. Dessa vez a protagonista é uma mulher chamada Lauren, que de início vemos que ela está andando de carro, mas foi forçada a parar por conta de um tronco que barrava seu caminho. Dessa forma ela decide caminhar a pé até uma casa em meio a uma floresta. A dona dessa casa se chama Kate, esta que seria a protagonista do primeiro jogo. O enredo também explica que no 1, Kate gostava de se aventurar pela floresta, junto com um amigo, em busca de criaturas sobrenaturais. Em uma noite, eles estavam com uma câmera de vídeo tentando capturar alguma coisa, quando algo macabro aconteceu e, inexplicavelmente, eles começaram a ver e sentir coisas estranhas, o que fez ambos se assustarem e correrem, se separando. Ao que tudo indica, é nesse momento que se passaria o primeiro jogo. Kate consegue sobreviver, onde foi encontrada dias depois, desacordada, com sua câmera quebrada e uma lanterna na mão. O que teria acontecido nesse meio termo seria o grande mistério. Kate nunca mais foi a mesma, tendo constantes visões de Slenderman. Ela escrevia tudo o que ouvia e desenhava tudo o que via nesses flashes em visões, e ela sentia que um dia Slender viria buscá-la. Todos à sua volta achavam que ela havia enlouquecido ou estava com estresse pós-traumático. Preocupados com sua sanidade, sua família a levou para um hospital psiquiátrico e a internou. Ela tentou contar o que havia acontecido, mas os médicos também não acreditaram, ficando internada até aceitar que nada daquilo teria sido real, voltando assim para a casa da sua mãe. Meses depois, sua mãe morreu e Kate passou a morar sozinha e suas visões voltaram. E ela também voltou a sentir que Slenderman a estava chamando. E é a partir daí que o segundo jogo se inicia, quando Lauren chega à casa de Kate. Descobrimos que Lauren é na verdade uma amiga de infância de Kate, que tinha descoberto que a mãe dela havia falecido e resolveu visitá-la para dar um apoio. Quando ela chega na casa, a encontra vazia. Em determinado momento, ouvimos um grito. Depois de coletarmos alguns itens, Lauren entra na floresta e se vê presa naquele jogo de gato e rato do Slenderman, naquele mesmo esquema de coletar as benditas páginas. Sobrevivendo à primeira parte, ela segue para um local de mineração, onde ela precisa ligar uns geradores. E lá vai existir um outro perseguidor, uma mulher que aparece usando uma máscara, que é bastante rápida e quer a todo custo matar Lauren. Então, cabe a ela tentar salvar sua amiguinha e fazer o magrelo sumir. O jogo ele tem um enredo bacaninha, mas é previsível. O tempo de campanha levava cerca de 1 hora, 1 hora e meia, e depois que você zerava, era possível destravar um nível mais difícil, com isso destravando um segundo final, que seria o final verdadeiro, o final bom. Então você teria que zerar o jogo 2 vezes. O game manteve a mesma essência do seu original, quase não ganhou alterações quanto a isso. E como eu disse, The Arrival é uma versão melhorada em todos os aspectos, os gráficos estão bacanas, era meio mal otimizado, né? Era meio pesadinho o jogo pra época, sério mesmo. A ambientação se dava em pelo menos 3 locais, e pra quem não se recorda, em 2014 o game ganhou suas versões para consoles, e com isso Arrival veio também com uma atualização gratuita que continha novos níveis, novas fases, fazendo uma adição de algumas memórias, são flashbacks que aconteceram com outros personagens, como é o caso de Charlie Jr., que quando criança acabou desaparecendo. Essa visão é bastante infantil porque o ambiente é semelhante a um sonho de uma criança. E dentre tantas especulações que o jogo nos permite fazer,
Muitos naquela época acreditavam que esse menino perdido em um local de água e rodeado por uma floresta teria se tornado o próprio Slender, fator que foi descartado logo depois ao vermos um dos desfechos da história. Essa atualização serviu como complemento e foi muito bem recebida pelos fãs. O jogo também continha alguns bugs de gameplay, onde você podia atravessar ou mesmo ficar preso em alguns objetos, e no desespero para fugir, isso irritava bastante. Slender está mais irritado do que nunca, com mais sons perturbadores e mais criativo na hora de te dar um susto. No final das contas, o game continuou simplesão, por isso foi vendido a um preço baixo, mas rendeu uns sustos bem legais. Slender The Arrival teve uma recepção mediana, conquistando uma nota média aí de 6 nas reviews. Não agradou tanto a crítica pela falta de inovação. Onde a galera reclamou mais foi na questão dos controles mesmo, para poder escapar. Frustrava bastante. Mas na Steam, sua taxa de aprovação ainda é muito boa. Slender 8 páginas e Arrival ficaram muito famosos, lembrados até hoje quando o assunto é jumpscare, e Slenderman deixou sua marca sendo uma das criaturas mais temidas nos últimos anos, ganhando games, vídeos fakes, teorias de sua possível existência e agora um filme chamado Slender Pesadelo Sem Rosto. O filme está previsto agora para 23 de agosto e contará com uma nova trama. A sinopse diz que em uma pacata cidade americana viviam 4 jovens amigas que se interessavam pelo oculto, questões sobrenaturais, onde elas resolveram fazer um ritual para, quem sabe, desvendar o mistério da temida criatura chamada Slenderman. Porém, algo terrível aconteceu e uma garota do grupo acaba desaparecendo, fazendo o restante acreditar que Slender seria o ser por trás desse acontecimento. Pra quem é fã do Magrelão, deve estar contando os dias aí pro lançamento do filme. O trailer ficou legal, resta saber se o filme também é. Vamos torcer pra que seja, né? Bom, jovens, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tudo de melhor sempre. Valeu, falou, até mais.